Bem-vindos a mais um EdaCast, o seu podcast sobre tecnologia e educação. Estou aqui hoje com o pessoal para falar um pouquinho sobre autonomia. Eu sou a Tamine. Eu sou a Aninha. Eu sou o Elvinho. E eu sou o Jerônimo. E se a gente pesquisar no Google sobre autonomia, a gente vai encontrar alguns significados do tipo: autonomia é a capacidade de governar-se pelos próprios meios. Ou uma outra que eu achei bem legal aqui, que é a capacidade de um indivíduo racional tomar uma decisão não forçada baseada nas informações disponíveis. Enfim, tem muitas definições do que é autonomia, mas basicamente essa é a ideia da gente conseguir tomar as próprias decisões. Eu vou ser bem generalista por enquanto nesse sentido. Mas e na escola? O que importa pra gente aqui, dentre vários meios onde esse termo de autonomia pode ser aplicado, a gente tá mais interessado em entender um pouco mais o que significa autonomia na escola, ou no seu processo de aprendizagem. E aí, turma, o que significa autonomia dentro da escola ou dentro do seu processo do aprender? Eu acho que dentro da escola, a gente pode levar isso para os alunos no sentido de que eles podem buscar informações. E que eles podem ser agentes do conhecimento deles, né? Então, não é num sentido de que o professor é a pessoa que está ali para ensinar e você vai aprender apenas o que o professor está ensinando. Mas o ideal seria a gente desenvolver nos alunos essa... Talvez seja uma habilidade, não sei, uma competência ali de ele buscar informação, ele tentar estudar por conta própria, né? E aí o professor não fica como o detentor do conhecimento, mas alguém que está ali auxiliando ele nesse caminho, não necessariamente a pessoa que vai entregar todas, né, todo aquele conteúdo para ele em específico. Isso é legal porque se ele consegue buscar as próprias informações em um outro, né, se a gente observar por um outro ponto, onde o professor entrega todas as informações, o aluno não tem nenhuma autonomia nesse processo de pegar as informações, né? No sentido de autonomia como tomada de decisão. Quando ele vai buscar, ele tem a própria possibilidade, liberdade para encontrar as melhores formas para ele entender essas informações que ele está buscando. Do que numa aula mais fechada, no sentido que um professor está falando para ele especificamente o que ele tem que aprender ou como ele tem que aprender, que isso é ainda mais forte, né? Eu acho que quando você abre a possibilidade de um aluno buscar informação, como você falou, eu acho que, nesse sentido, ele tem mais possibilidade de tomar decisões sobre o conteúdo, né? A autonomia, ela tem... A gente tem vários níveis também de autonomia, né? Às vezes é difícil você falar, então eu vou deixar os alunos aqui e eles que vão decidir o que eles vão aprender. Não é assim também, né? A gente não vai largar eles assim e deixar eles sem um caminho, né? Então, a gente precisa dar um caminho também para essa autonomia poder acontecer, né? Então, geralmente, dentro de algum conteúdo, a gente vai estar guiando eles para algum caminho, e aí eles vão tendo as dúvidas deles, e a partir dessas dúvidas, a gente consegue construir um conhecimento junto com eles, e não a gente entregar o conhecimento para eles, né? Então, por exemplo, o que aconteceu aqui na minha sala, eu tô dando aula de HTML para eles, HTML, CSS e tal. E aí, eu dei o básico do HTML e CSS, né? Aí eles começaram a construir os sites, e aí eles queriam colocar alguns objetos na tela, né? Alguns botões, algumas coisas em lugares que não tava cabendo ali, né? Que só com HTML e CSS básico é um pouco mais difícil a gente posicionar ali. Aí eu falei pra eles, então, tá todo mundo com essa dúvida, né? Então a gente precisa aprender um pouquinho mais sobre alguns outros frameworks, né? De HTML e CSS pra ajudar a gente a construir essa tela de um jeito mais fácil. Aí eu passei o conteúdo pra eles, um pouco mais de Bootstrap pra eles, que é um framework que facilita na construção dessa tela pra eles, né? Então, eles que precisavam, né, dessa informação para continuar o conhecimento deles e estavam buscando, estavam querendo, precisando, e aí eu passei esse conteúdo para eles. Então não foi uma coisa assim, não, eu vou passar para eles especificamente isso. É lógico que dentro de um planejamento maior, em algum momento eu iria falar sobre Bootstrap também, né? Mas ali foi uma demanda que eles queriam, então vai encaixar certinho no que eles precisam. Então é possível que eles estudem um pouco mais sobre isso, porque era uma coisa que eles queriam já. Muito legal. Então esse processo de autonomia também pode gerar motivação para eles aprenderem mais, né? Eu acho que uma outra coisa que é interessante, né, quando a gente vai
pensando nessa ou demanda dos alunos em relação a um conteúdo, ou até essa busca de informação, que nem sempre o professor é a pessoa que consegue se conectar mais fácil com eles. E aí, às vezes, os alunos já criam uma certa aversão a um determinado tipo de conteúdo por não ter se conectado com o professor. E aí, eu acho que quando a gente... o aluno ele tem esse processo de autonomia um pouquinho maior, e ele busca informação em outros lugares, às vezes ele percebe que não é ele o problema, né? Porque quando a gente tira o professor dessa pessoa que é a pessoa que vai te ensinar tudo e deixa o aluno buscar informação e ele consegue se conectar com outras coisas, encontrar essa informação em outros lugares, às vezes tira dele essa carga de que eu sou burro, o professor ensinou, eu não aprendi. E às vezes é só uma questão de conexão, ou ele compreendeu que o professor daquele jeito estava tentando falar. E a informação estava em outro lugar, e para ele ficou mais claro, ele aprendeu. Às vezes é muito relativo, né, essa coisa de aprender, porque a criança está lá na escola às vezes de manhã e ela não é uma pessoa que tem as melhores conexões de manhã. Às vezes para ela estudar à noite é muito melhor. E se o professor só tá lá de manhã e é só o professor que ensina, às vezes ele vai achar, não aprendo nada e não sei o quê. E aí, se a gente incentiva que o aluno busque essas informações em outros lugares, incentiva que ele pesquise essas coisas de outras formas, ou seja, por um projeto, ou seja, tentando e falar assim, você não conseguiu, então vamos lá, vamos buscar essa informação em outro lugar que não seja essa apostila ou dentro da minha aula, pode ser que o aluno se descubra muito mais e aprenda muito mais aquele conteúdo num outro momento, né? Num outro cenário e tudo mais. E aí ele tira essa carga de que, tipo, nossa, eu não consegui aprender. Porque a gente sabe que tem N fatores que influenciam isso, né? E acho que a autonomia em sala de aula tem muito a ver com atitudes passivas e ativas dos alunos dentro de sala de aula também, né? Então, um aluno que ele não é muito autônomo, que ele não consegue buscar por ele mesmo algum conteúdo ou alguma dúvida que ele tem, ele fica muito mais passivo na sala de aula e só esperando o professor passar conteúdo para ele. Tô aqui quieto, só esperando o professor passar um conteúdo para mim, só passar a matéria aqui para eu copiar da lousa, né? E não é bem isso que a gente quer. A gente não quer uma sala completamente bagunçada e zoneada, onde a gente não consegue dar aula, mas a gente não quer também todos os alunos passivos ali só esperando o conteúdo ali, né? Então, a gente quer os alunos ativos, perguntando, questionando. E, às vezes, o professor fica muito inseguro quando os alunos questionam muito, né? Mas eu acho que faz parte da curiosidade humana, faz parte da curiosidade do aprender mesmo, de fato. Você perguntar, questionar, tentar entender por que é desse jeito e não é do outro jeito. E não responder perguntas simplesmente de, é porque sim, é porque é assim, né? Então, é isso. Acho que tem tudo a ver com o posicionamento ativo e passivo dos alunos também. E uma coisa que é interessante, né? Você estava falando desse negócio de pergunta... uma coisa que eu percebo muito e vai de encontro com essa postura do aluno, né? Geralmente, alunos, quando eles estão numa posição mais passiva, eles não perguntam tanto o porquê das coisas. É mais como que eu faço? E é um como que eu faço, não porque eu quero fazer certo, mas porque eu quero fazer pra te agradar. Porque eu quero fazer, sabe assim... do jeito que você pensou. Mas era assim que você tinha imaginado? E aí, quando a gente muda esse ambiente escolar e aí você fala assim, não sei, testa aí, tenta fazer. As crianças às vezes bugam, né? E aí eles ficam questionando, porque você quer que eles questionem, mas eles questionam coisas muito básicas de tipo, não sei fazer isso, como que faz? O que eu uso aqui nesse momento? Qual é o comando que eu dou? Mas é só... Talvez não seja exatamente uma dúvida. É só, tipo, me responde aí que eu já termino isso aqui e pronto, já, sabe, assim... Já acabo logo com isso. Já me livro logo. Não tem mas por que isso aqui faz isso e aquele ali não faz? Ou por que nesse momento aqui eu tenho que fazer desse jeito e aquele outro jeito não funciona? E aí, tipo, ele realmente construir o conhecimento, ou realmente aprender aquilo que você tá tentando ensinar. Eu acho que É lógico que a gente incentiva muito que os alunos perguntem, mas também o tipo de pergunta deles são perguntas diferentes. E às vezes a gente só responder, e se eu uso isso aqui, a gente também não tá dando autonomia para eles. A gente não tá ajudando eles a construir o conhecimento em si, né?
Então, eu acho que o tipo de pergunta, quando uma criança tem uma postura um pouco mais ativa, também muda muito. Mas eu acho também que aí é onde a gente entra, né? Que aí o tipo da nossa pergunta ou o nosso diálogo com ele também influencia nessa autonomia. Porque aí, ao invés da gente só responder, a gente pode elaborar muito melhor essa pergunta do... se a sua dúvida é por que funciona assim, por que você acha que não funcionaria? A gente meio que conecta uma pergunta dentro da outra para ele poder dar a opinião dele. Porque muitos alunos hoje são bem travados, assim. Se a gente falar assim, do que você gosta? Não sei. Tipo, não tem nem como assim, você não sabe do que você gosta. E aí, a gente tem que começar a destravar eles, eu acho. O tipo de pergunta, o tipo de conexão que a gente tem com eles, que vai fazer desenvolver essa autonomia. Então, sim, se a gente for parar pra pensar, será que nós, professores, estamos conseguindo desenvolver a autonomia nos nossos alunos, assim? Se a gente parar pra pensar? Ou a gente mesmo também acha que, com essa correria, a gente também quer dar resposta pronta para eles? E o que eu acho muito difícil é que a gente ainda vive num modelo escolar que é um modelo escolar industrial, né? Então, quando essa proposta de escola que a gente vive hoje em dia foi idealizada, era meio que para alguém instruir outra pessoa a cumprir alguns certos tipos de funções. E a gente continua carregando isso. E dentro de uma sala de aula, da maneira com que ela quer, é muito mais fácil, do que ela é, na verdade, é muito mais fácil você só responder diretamente, porque uma em curto tempo, outra tem várias crianças com vários tipos de questões, todas elas são parecidas, mas eles perguntam de maneiras diferentes, porque eles não conseguem conectar a pergunta deles com a do outro. E aí fica difícil você jogar esse diálogo de tipo, mas por que você acha isso? Ou por que você acha aquilo? Ou como que funcionaria? Eu também... Uma coisa que eu sempre respondo para as pessoas, eu falo assim, eu também não sei. Como que você faria? O que você está querendo fazer? E aí, conforme eles vão explicando, às vezes eles mesmos já sabem a resposta, já chegam no caminho. Só que é muito difícil porque isso leva um tempo. E uma sala gigantesca, existe uma outra demanda, né? Então... Eu acho que leva tempo porque é uma questão cultural, né? Eu acho que as crianças, naturalmente, vêm com esse perfil curioso, vêm com esse perfil de buscar, conseguir fazer as coisas. Vê uma criança brincando num parque de diversão, a gente sempre faz o exemplo do parque de diversão. Ela não fica perguntando como que eu brinco, como que eu faço, como que eu pulo, Ela vai lá e tenta e vai fazer. Acontece que na cultura escolar industrial, que você comentou, você vai tosando isso. E essas perguntas, essas crianças travadas, que o Elvis comentou, é fruto e é resultado de opressões que a gente faz nesse modelo industrial. E não necessariamente que o natural é as crianças serem travadas por algum motivo genético, ou sei lá, coisa desse tipo, e a gente tem que quebrar isso, sabe? É pelo contrário, a gente tem que quebrar depois que eles já foram oprimidos pelo sistema industrial. E aí, uma vez que eles já estão travados por ter sido tosados um monte na escola, é o que a gente sempre fala, né? A gente que dá aula de tecnologia. Chega lá pro aluno fazer um projeto, que normalmente ele não faz projeto nas aulas tradicionais, assim, e aí você joga uma pergunta pra ele, pô, e aí, o que você quer fazer, né? Ou, e aí, o que você faria nesse momento? E ele não sabe tomar essa decisão porque ele nunca foi colocado essa condição. Não é porque ele não sabe, porque ele é uma criança limitada geneticamente ou coisa desse tipo. Não, é uma coisa totalmente nova pra ele. Ele nunca foi exposto a isso, nunca deixaram ele decidir nada. Nunca deixaram ele escolher onde ele sentava, de que jeito a sala era organizada, de que jeito o conteúdo era exposto ou não, ou o que ele poderia fazer ou não, ou ainda mais como ele poderia ser avaliado ou não. Ninguém nunca deixou ele fazer isso, sabe? E aí, quando você dá essa possibilidade pra ele, aí é claro que a gente precisa de respaldo pra conseguir evoluir isso, né? Esses níveis de autonomia. É totalmente estranho, né? E é perceptível, principalmente a gente que dá essas aulas extras, né? Curriculares assim. Quando alguma criança vem de uma escola tradicional, vem fazer uma aula experimental com a gente, e a gente meio que solta ela, assim, deixa ela pensar, deixa ela extrapolar, assim, ela acha muito estranho. No começo ela fica muito travada, e depois ela se solta de uma maneira que ela fala assim, nossa, tio, que legal, nem sei o que eu tô fazendo aqui, mas tá deixando eu fazer, e assim... E é impressionante, assim, como transforma, né? Como a chavinha vira. A gente tinha que dar um jeito de levar isso pra dentro da sala de aula tradicional até também. Imagina só que louco. Porque a criança tem a possibilidade de se expressar, esse que é o grande lance da autonomia, acredito.
Porque quando você se expressa, você mostra quem você realmente é. Você expõe a sua subjetividade. Isso é extremamente poderoso pra você, inclusive, aprender mais, sabe? Decidir o que você vai aprender mais e tudo mais. Se desenvolver como pessoa, de uma forma geral. Agora, no modelo industrial, onde todo mundo tem que fazer igual, da mesma maneira, você não tem nenhuma possibilidade de expressão própria. Então você... É um lance meio filosófico isso, mas você está tirando a subjetividade das crianças, de elas mostrarem quem elas são, né? Como pessoa, como cidadão mesmo. Ninguém mostra, se eu tô lá numa sala que eu tenho que fazer tudo que todo mundo faz do mesmo jeito e seguir os mesmos passos, eu não tenho nenhuma possibilidade de mostrar quem eu sou, né? E uma coisa que era muito engraçado, quando eu dava aula em escola regular, é que até a cor que a caneta, da caneta que as crianças iam usar, eu que tinha que decidir. E aí eu não conseguia entender isso, porque aí eles ficavam assim. Era um dos primeiros anos que eles podiam usar caneta na escola, porque eles estavam numa fase de transição, assim. E aí eles falavam, pode fazer de caneta? E eu, pode. Mas qual cor? Como assim qual cor? Sabe assim? Até a cor da caneta, cara. E aí, tipo assim, o professor tem que decidir muito. E eu não tava preparada pra isso. Então, a primeira vez que eles me perguntaram, eu fiquei tipo, como assim qual cor? Do que você tá falando, sabe? Porque pra mim era tipo óbvio, talvez já fosse óbvio, sabe? Uma coisa assim. E aí, uma criança quis fazer de uma cor esquisita lá, tipo, sei lá, verde, escrever de verde. Eu falei, tudo bem, comece a escrever, aí você olha no seu caderno, vê se você vai conseguir ler depois. Se tiver confortável pra você ler, pode fazer. E aí eles ficavam assim, sabe? Tipo, pra eles isso era uma coisa absurda, só que não. E aí depois eles perceberam que escrever de verde talvez não fosse a melhor opção, porque um texto longo de verde incomodava um pouco o olho, e o azul não, sabe? Mas... se eu tivesse só falado, não, tem que fazer de azul, porque tem que fazer de azul, talvez isso, só isso, já criasse uma antipatia ali comigo, com aquele momento, que ia bloquear as crianças, sabe? E é uma coisa muito simples, né? Eu tô trazendo um exemplo muito simples, porque, tipo, acontece muito. Não, agora o título é vermelho e você vai escrever o resto de azul. Por quê? Porque eu quero. Acabou. Caderno, fichário... folha assim, folha assada e tudo, a gente acaba decidindo tudo mesmo. Incrível. Tá, a gente falou aqui que é importante no sentido mais de expressão pros alunos aí, pra gente desenvolver essa tomada de decisão. Mas nos âmbitos sociais, assim, por que vocês acham que é realmente importante o desenvolvimento de autonomia? A gente viu que, enfim, a gente acaba tomando muitas decisões pelos alunos. E acaba encontrando muitas crianças bloqueadas, muitas crianças com dificuldade de se expressar e tudo mais. Mas fora esse lance da expressão, por que é importante pessoas autônomas na vida, assim? Porque o que acontece muito hoje, por exemplo, é a gente vê muito adolescente não saber nem que faculdade eles querem escolher. Eles foram as crianças, né, esses adolescentes, eles foram tão bloqueados que aí chega na hora de falar, não, mas que faculdade você quer fazer? E aí dão 1 trilhão de opções pra ele e ele olha pra aquilo, não sei, escolhe pra mim. Não sei, o que você faria? Não sei lá, meu tio fez tal coisa, então vou fazer a mesma coisa que ele fez, sabe? Sem ele poder, de fato, escolher, porque tudo sempre foi muito escolhido por eles, né? Então, é muito comum a gente ter... a gente fala de uma grande ansiedade, uma grande depressão aí na galera, porque eu diria que esse é um dos motivos, né? A gente foi sempre tão obrigado a fazer as coisas que os outros queriam, que a gente ficou sem liberdade de escolha. E quando chega numa fase da vida onde você pode escolher fazer qualquer coisa, e aí você fica receoso, você fica com medo, você não quer tentar, porque não sabe se aquele é o certo de fato, e fica com medo do futuro, de ai meu Deus, e se eu escolher o errado agora e aí não dá certo, tá tudo bem, sabe? É só depois escolher o outro lado, sabe? Eu acho que essa grande ansiedade que gera nos adultos, principalmente é por uma falta de autonomia, de poder de decisão do que eles querem pra vida, né? E essa decisão específica do vestibular é uma decisão muito forte do nada, né? O aluno tá lá, o jovem vai evoluindo na sua carreira acadêmica aí de ensino, educação básica,
sempre as pessoas falando o que ele tem que estudar, o que ele tem que fazer. Eventualmente, alguns pais, inclusive, as decisões sociais da criança escolhe, né? No sentido, pra onde que ele vai, o que ele pode fazer, o que ele pode usar ou não usar. E aí, de repente, você vai escolher a sua profissão. Pro resto da sua Pro vida. resto da sua vida ainda. É um salto enorme, assim, de decisão, né? Isso realmente causa muita ansiedade nos jovens nessa fase. Além da galera não ter... não saber o que quer fazer, né? Esse negócio de ser pro resto da vida, tipo... Você olhar a idade deles e maturidade é muito pouco, né? Você pensar que, sei lá, você vai trabalhar 50, 60 anos naquilo que você escolheu quando você tinha 18 anos... É uma carga muito pesada e que geralmente, nossa, você começa a entrar no curso, você vê que você não se identificou, putz, mas vou ter que fazer isso porque é isso que eu escolhi. Foi a primeira decisão que eu tive, foi a pior decisão da minha vida, né? A gente não se permite, nesse modelo a gente não permite que as pessoas errem, né? Então... Isso acho que porque não treinou tomada de decisão, porque se você treina tomada de decisão, você percebe que tomar decisão é necessário e que nem sempre você vai tomar a decisão certa. E que tá tudo bem. Entra todo um lance de resistência emocional, né, que ele acaba desenvolvendo. Porque até se ele escolher o que ele vai comer, tipo, vou no restaurante, tem 2 pratos lá, não conheço nenhum dos 2, escolho um, não gosto, não vou ficar me martirizando, porque, escolhi o errado, meu Deus, o mundo vai acabar. E agora você delega, escolhe pra mim agora que eu vou comer. Não gostei desse, escolhe aí, vê pra mim que eu quero comer. Igual quando você pergunta pra alguém, né, vamos almoçar junto? Vamos. E aí, o que você vai comer? Não sei. Ué, não sabe. É muito esquisito. Então, esse negócio de decisão, de tomada de decisão, é puramente a autonomia deles. E muitas crianças, muitos adultos hoje em dia, não conseguem tomar decisão nenhuma. Nem a roupa que vai vestir. Meu pai é assim. Meu pai grita à minha mãe, que camisa que eu coloco hoje? Aí minha mãe grita assim, eu que vou sair. A limpa. Coloca ali. A autonomia é muito importante no mercado de trabalho hoje também, né? Porque imagina profissões e tarefas que são totalmente repetitivas ou que são totalmente orientadas. Faça isso, e depois isso. Você não precisa decidir nada. Profissões e tarefas, assim, que você não precisará decidir nada. Que as pessoas decidem por você. Essas tarefas tendem cada vez mais rápido a serem substituídas por algoritmos. E talvez um profissional que faça diferença no mercado seja profissionais que consigam tomar decisões de forma mais assertiva. E que sejam treinados para tomar essas decisões. Então, se o cara não é autônomo, ou se a pessoa não é autônoma o suficiente para conseguir olhar para um problema, atacar esse problema de uma forma, voltar, atacar de novo, ou ter iniciativa para fazer o que tem que ser feito, ou tomar a frente de alguma coisa, fazer diferente. E aí tem todo esse lance do erro também, se for fazer diferente, você tem que se expor a tomar decisões diferentes, e pode ser que não dê certo e tá pronto para isso. Tudo que envolve esse treino de autonomia é extremamente importante na sua postura como profissional no mercado de trabalho hoje. Faz toda uma diferença quando um profissional é autônomo e quando ele fica esperando ordens para fazer algo ou não ali. E tem o lance de autonomia como cidadania, que é extremamente importante, porque se o cara, como o Elvis comentou, se a pessoa não consegue nem decidir o que comer, sabe? Se a pessoa não decide o que vestir, se a pessoa não decide, sei lá, o que ela faz de atividades, assim, na vida, de hobbies ou o que for, se ela não consegue tomar essas decisões, ser autônoma em buscar, sei lá, eu quero começar a correr. Se você não é autônomo o suficiente para ir lá e pesquisar corridas e tal, tudo mais, você não consegue se expressar. Eu acho que pessoas que têm muita dificuldade para decidir coisas ou serem autônomos na vida, têm muita dificuldade, de novo, nesse lance da expressão. Ela não consegue se expressar para o mundo, não consegue mostrar para o mundo quem ela é, não consegue desenvolver o que ela tem para desenvolver, sabe? Então, eu acho que a autonomia é importante como cidadania também. E o lance de você conseguir fazer as coisas por você sem necessariamente depender dos outros. Isso daqui, é claro que é muito cuidadosa essa frase, sem depender dos outros. Porque você sempre tá dependendo dos outros, né? A gente vive numa sociedade, então todas as tarefas são muito mútuas. Mas o lance de amarrar o tênis lá. Pô, sempre que você for amarrar o tênis, você vai precisar de alguém.
Ou sempre que você for fazer uma ligação, você vai precisar de alguém que faça essa ligação pra você. Ou sempre que você formate seu computador, sei lá, você vai precisar de alguém que faça isso pra você. Então, o lance de você conseguir ir atrás e se desenvolver em algumas tarefas pra fazer as coisas por você mesmo, sabe? Você conseguir viajar sozinho, você conseguir pegar um ônibus sozinho, você conseguir comprar uma passagem aérea sozinho, você conseguir, enfim, executar tarefas básicas, ir no banco sozinho. O Elvis ainda vai, né, no banco, na lotérica e tal. Ir na lotérica sozinho, pô, e não precisar, alguém paga a conta pra mim. Eu não consigo pagar a conta, eu não consigo mexer no aplicativo do celular. Mexe aqui pra mim. E isso tudo tá envolvido também nas tarefas básicas do dia a dia, que às vezes a gente não percebe, que a gente tosa as pessoas, né? Eu vou fazer isso pra você. Deixa que eu faço o café pra você. Daí a pessoa vai fazer café, não sabe. Daí chega uma hora de fazer café, não sabe fazer café. Eu limpo a sua cama aqui, eu arrumo a sua cama. Eu limpo o que acontece muito aqui. Eu morei com alguém que não sabia limpar o chão. Nossa. Ele perguntou pra mim o que ele usava pra limpar o chão. Eu fiquei muito indignado, porque se você vê um dia qualquer pessoa limpando qualquer coisa, você sabe que é pano, água, o básico ali, um rodo pra passar, assim, pano molhado. E ele perguntou pra mim, Elvis, o que eu uso pra limpar o chão? Falei, ué, como assim? Que caiu, né? Achei que tinha caído alguma coisa estranha. Difícil de sair, né? Aí ele, não, quero só meio que passar um pano, assim. Aí eu falei, ué. Só ouvi falar, sabe? Nunca vi, nunca coloquei a mão no rodo. Eu fiquei indignado. Falei assim, não pode ser, ele tá brincando comigo. Mas eu tive que ensinar, entre aspas, ele limpar o chão com rodo e pano. São tarefas básicas, né? Eu não digo que todo mundo precisa saber fazer tudo, que você precisa ser, eu preciso saber fazer tudo. Trocar todas as coisas da minha casa, conseguir fazer toda a manutenção da minha casa, ou dos meus equipamentos, ou o que for, consertar meu celular sozinho, essas coisas. Mas são tarefas básicas, se você tiver um treino de autonomia, você, sabe, consegue desenvolver. Você pega lá e tenta, pelo menos, né? Pelo menos, se você tem uma habilidade, uma capacidade de ser mais autônomo, mesmo se você não sabe, quando você tá nesse ambiente de desafio que você precisa desenvolver alguma coisa, você consegue ir lá e fazer. E aprender, mesmo que faça errado, e buscar ter as melhores estratégias pra aprender aquilo, ou não. Agora, se nunca te colocaram numa posição assim, você tem agora que limpar esse chão e ter que limpar o chão. Se você nunca não é colocado nessas posições, você nunca sabe como fazer, como atacar esses problemas, como, né, ir atrás pra realmente aprender a passar o pano no chão lá. Se todo mundo faz as coisas pra você, tem esse caso aí, o cara lá ia chegar pra você, passa o pano pra mim lá, que eu não sei. Ia ficar lá. Você ia depender sempre dos outros, sabe? Acho que o grande lance das tomadas de decisões é uma coisa que me ajuda muito nas tomadas de decisões é avaliar os prós e contras, né? De tomar ou não uma decisão. Porque quando a gente toma uma decisão ou não toma uma decisão, a gente também tá tomando uma decisão de não tomar aquela decisão, né? Então, eu acho que uma coisa legal de se aprender ou de se fazer quando você vai tomar alguma decisão é você avaliar esses prós e contras, o que vai acontecer, o que pode acontecer, qual é a pior coisa que pode acontecer, que geralmente o Gera fala aqui com a gente, né? Qual que é a pior coisa que pode acontecer se você fizer isso, né? Se não for uma coisa catastrófica, uma coisa que você não vai conseguir lidar e vai te desestabilizar completamente, por que não tentar, né? Essa coisa nova que você tá tentando. E é uma coisa que a gente precisa ensinar para as crianças também, né? Eu acho que essa coisa de avaliar exatamente quais são os prós e contras dela fazer ou não determinada coisa, eu acho que isso não vem dentro deles, né? Eles só saem fazendo as coisas, né? Só saem fazendo, e aí, de repente, alguma coisa dá errado, aí eles voltam e fazem outra coisa, né? Mas eu acho que para alguns pontos, para algumas coisas que eles vão tentar, é bom a gente dar uma freada neles desse sai fazendo, né? Não, vamos ver aqui, o que vai acontecer se vocês fizerem isso. Se você colocar um copo de vidro aqui, nesse cantinho da mesa, o que pode acontecer? Ele pode cair e quebrar, né? E se quebrar, pode ser que você se machuque no vidro, né? Então, pode ser que esse não seja o melhor lugar para você colocar um copo de vidro, né? Então, mas não é simplesmente
a gente, não, daí que eu pego o copo e eu vou colocar no lugar certo, né? Então, ou simplesmente só dá copos de plástico pra criança, e aí a criança, ela não, quando ela vai pegar um copo de vidro, ela derruba na primeira vez, porque o peso do copo é completamente diferente, o peso do copo com líquido é diferente, então o tanto que ela tem que virar o copo na boca também é completamente diferente de um copo de plástico. Então, por que não deixar as crianças desde pequenas já começarem a lidar com copos de vidro? Mas é lógico, sob supervisão, sobre cuidado e o pai sempre atento, né? A questão, acho que toda do ensinar, você tem que ter muito um cuidado com aquilo que você está ensinando e com a intenção do que você está fazendo ali, né? Não é simplesmente, vou só dar isso aqui e aí ele se vira e pronto. Eu acho que a gente precisa ter claro qual é essa nossa intenção também, né? Porque a gente sabe que outras coisas vão surgir, outras demandas vão surgir. Então, às vezes, você tá lá, não, eu quero ensinar o meu filho a beber coisas que não são mais na mamadeira, que não tem mais o biquinho, que é um outro tipo de recipiente. E aí, qual é a sua intenção em dar um copo de plástico e não dar um de vidro? E não dar o de vidro porque, ele pode derrubar e pode se machucar? Tudo bem, mas por quanto tempo você vai fazer o treinamento de só dar o copo de plástico? Ou, enfim, né? E eu acho que isso também é uma coisa muito difícil, porque você tem que ter essa clareza do que você está tentando ensinar e qual que é a sua intenção. E que, eventualmente, as pessoas talvez nem pensem. É tipo, não, tá na hora de beber agora aqui no copo. E é esse o copo. E aí, quando ele vai num outro espaço que só tem copo de vidro, por exemplo... Não bebe. Chega em casa, você bebe água, sabe? Tipo, não tem muito sentido, porque... Ou então a mãe vai lá e dá na boca já, né? Que é o mesmo lance de amarrar o tênis. A gente tá tentando amarrar o tênis, mas a gente não falou aqui no podcast. Mas quando a criança tá aprendendo a amarrar o tênis, eventualmente, né? Pode ser que seja muito mais fácil e mais rápido o pai mesmo amarrar, ou a mãe amarrar, enfim, um adulto amarrar, do que ensinar pra criança. Porque quando você vai ensinar, vai ter outro desenvolvimento. E aí, às vezes, ele vai errar, não vai ficar tão... Vai ficar frouxo, então vai ficar apertado demais, ele vai ter que soltar, e enfim. E a gente acha mais fácil a gente ir lá e amarrar, porque a gente já sabe fazer. E às vezes a criança vai falar assim, então essa nem é uma tarefa que eu preciso desenvolver de fato, né? E é mais fácil você segurar o copo pro seu filho e virar na boca dele. Mas o que você tá ensinando pra ele... naquele momento e em outros momentos quando você tá fazendo tudo pra ele, né? Ou quando você só tá dando copo de plástico, ou quando você... Enfim. Eu acho que isso todas são coisas que a gente tem que levar em consideração, né? Sei lá. Tomar a nossa decisão também em relação a isso. Como a gente vai agir, ou como que a gente vai educar e o que a gente tá ensinando naquele momento. Do mesmo jeito que na sala de aula é mais fácil a gente falar, não, isso aqui você não vai aprender agora, você vai aprender só depois e depois eu te explico, né? Então, existem algumas muletas, às vezes, que a gente acaba usando, né? Tanto em sala de aula, quanto na vida, né? Quanto na educação das crianças. Eu já ouvi alguns comentários para ajudar nessa fase de escolha, né? De ajudar a criança a escolher. Não é para ajudar eles, ao invés da gente deixar ele... então você pode escolher todas as cores de lápis de cor do mundo para você desenhar aqui, sabe? Vai ser muito difícil, né? Ela vai querer cada hora desenhar com uma cor e vai ficar na dúvida e tal, né? Então, de repente, se você diminuir essa quantidade de escolhas para eles, um pouco menor, sei lá, para 3 cores, pronto, você vai usar essas 3 cores para você desenhar ali. Fica um pouco mais fácil para ele. Ou, por exemplo, dentro de uma sala de aula, você pode escolher qualquer projeto livre, você pode escolher qualquer projeto no mundo para fazer. Nossa, professor, mas qualquer projeto no mundo? Então eu vou fazer tal coisa. Não, mas agora eu mudei, eu quero fazer tal coisa. Não, e aí a criança não consegue, de fato, concluir nenhum projeto, né? Então, se de repente a gente dá... não, então vocês têm, esses 2 projetos que estão dentro do conteúdo aqui e você já tá ensinando, você não tá... Nossa, como a gente falou, né? Os níveis de autonomia, né? Você não tá... Pode ser que essa criança ainda não esteja completamente pronta por ela mesma decidir. Então, aos poucos, você vai dando esse poder de decisão para ela começar a sentir. Então quer dizer que eu posso escolher em alguns momentos, né? Então aqui eu tô escolhendo entre 2 coisas. Então eu vou escolher, essa daqui pra mim é mais interessante, então eu vou fazer essa. E aí essas escolhas ficam um pouco mais fáceis, até chegar
um momento em que ela vai ter uma autonomia super grande e um poder de decisão dela que ela mesma vai falar, não, agora eu quero fazer tal coisa e porque eu quero fazer isso, por causa disso, vai conseguir listar os porquês que ela quer fazer aquilo, ou às vezes nem vai ter porquê, ela só quer fazer aquilo e ela vai fazer e pronto, sabe? E vai conseguir seguir até o fim do projeto, né? Então, tem todos esses passos também antes de fato, liberar tudo, assim, de uma vez, né? Essa autonomia geral. Que é o que não acontece quando a gente vira adulto, né? Todo mundo tá sempre decidindo tudo pra gente e, de repente, a gente pode decidir qualquer coisa e a gente pode decidir se a gente quer ficar acordado até tarde ou comer mal. E aí, todo mundo na faculdade tem aquela época da vida que só come miojo e dorme mal e bebe Coca-Cola, café e tal. Então, acaba passando. Mas eu tinha um amigo que, quando ele mudou, né, para São Carlos, para fazer faculdade, ele falou que ele fritava batata todo dia, 3 horas da manhã, só porque ele podia. Só porque ele podia. E aí ele falou assim, não, e eu fiquei super mal depois, porque teve N questões de saúde e tudo mais. Só que era exatamente esse caso, sabe, assim, porque agora eu posso fazer o que eu quiser, e aí nem sempre a gente toma a melhor decisão, porque a gente não sabia tomar essas decisões antes. Então, são coisas que é importante mesmo a gente ir trabalhando e trabalhando em vários momentos da nossa vida. Então, se você está se identificando como uma pessoa que também tem dificuldades nessas tomadas de decisão, tem várias coisas pra gente ir treinando mesmo, né? Se você é libriano, não use o seu signo como muleta. Libriano tem naturalmente uma dificuldade, mas dá. Dá pra treinar isso. Não justifica tudo, como, mas eu sou libriano, eu não gosto de escolher nada. Justifica. Duas outras coisas que são muito relacionadas à autonomia é a criatividade, porque é aquele lance que eu tinha comentado sobre a sua possibilidade de se expressar. Então, quando você é autônomo e tem a possibilidade de tomar suas próprias decisões, você tem também a possibilidade de ser mais criativo, de conseguir criar. Enfim, a criatividade é isso, né? Uma expressão sua em cima do repertório que você já tem. Se você tem a possibilidade de tomar essas decisões, a criatividade está extremamente relacionada com a possibilidade de criar, de ser autônomo. Na verdade, para você conseguir criar, para você conseguir ser criativo, você precisa necessariamente ser autônomo. E a motivação, que eu acho que super combina aí, como a gente já comentou, que quando você tem a possibilidade de se expressar como você realmente é, você fica mais motivado automaticamente, né? Como você comentou ali, a molecada fica... Nossa, que legal isso agora. Muito bom. E agora, a gente já vai encaminhando para o final. O que vocês acham que a gente pode dar de dica para desenvolver a autonomia nos alunos mesmo? Dica de processos e tomadas das nossas decisões que influenciem no desenvolvimento da autonomia dos nossos alunos. Eu acho que deixar eles errar. Deixar errar é um passo que eu acho muito importante para eles se desenvolverem, assim. Tanto na tomada de decisões deles, se aquela decisão foi certa ou não. Eles tentarem perceber o porquê erraram, ao invés deles errarem e a gente dar a resposta logo em seguida, a gente questionar por que eles acham que errou. Eu acho isso super importante. Principalmente a gente, né, que mexe com tecnologia, mexe com programação, a gente consegue ver as linhas de código, ou a gente consegue ver a montagem do robô, que perguntar assim, tio, era para se mover para frente tanto tempo e se moveu pro lado. Beleza, mas por que você acha que ele se moveu pro lado? Vamos dar uma olhada no código. Vai lá, ele mesmo dá uma olhada, ele vai com calma, e ele, eu acho que é por isso. Aí mesmo se a gente conseguir enxergar de primeiro, assim, qual o erro, você fala assim, mas tenta seguir essa linha aqui, o que você acha que muda? O que você acha que não? Eu acho que deixar errar e que não reprimir ele pelo erro, mas incentivar ele a achar onde ele errou, a revisar aquilo é importante, porque aí depois vira automático isso neles. Eles falam assim, errei, vou lá, vou tentar de novo. Errei, vou lá procurar pra saber por que eu. Errei, vou pesquisar em algum lugar. Ele sempre vai achar algum caminho, assim, pra reparar aquele erro. Aí, se ele pesquisou em tudo, fez alguma coisa e não conseguiu, aí eu acho que a gente, como professor e educador, a gente pode ir lá e... eu acho que se você mudar isso daqui... Não dá resposta também, né? Mas talvez se você mudar isso daqui, já melhora. Eu acho que deixar eles errarem é extremamente importante.
Eu acho que o que eu tinha comentado já, né? De dar opções para eles irem começando a escolher. Eu acho que esse é um primeiro passo, principalmente porque a gente pega já muitos alunos já viciados nessa coisa, não posso escolher, não sei escolher, não... Começar com opções pequenas, de coisas simples, onde eles podem escolher, tem esse e esse, qual você escolhe. E aí, deixar eles escolherem, e aí eles vão andando dentro dessas quantidades de escolhas ali limitadas. Acho que é legal o respeito também ao nível da autonomia deles. Sim. Você conseguir avaliar o quanto eles estão conseguindo decidir ou não. E também não adianta nada você, como você comentou, né? Se chegar assim para uma turma, para alguns alunos que você já identificou que eles não conseguem tomar muitas decisões, então vou desenvolver autonomia. Daí você vai lá e joga um monte de possibilidades para eles que eles conseguem desenvolver mesmo. E aí ficam perdidos, e aí não sabem fazer, não sai do lugar, fica só patinando. E o lance é que a autonomia não é também ou tem ou não tem. Esse que é o grande sacada do níveis de autonomia. Não é uma coisa que você tem ou não tem. Você vai evoluindo o quão mais autônomo você consegue ser. É uma busca que você vai soltando aos poucos. Uhum. E ainda mais considerando o nosso sistema de educação atual, tradicional e industrial e etc., como a gente comentou, a gente já tem que ir com um certo cuidado em relação a isso. Uma certa análise em cima, né, quando a gente está buscando desenvolver autonomia e não jogar tudo de uma vez. Provavelmente vai ser uma busca, porque o sistema já está fechando. Então, provavelmente você vai pegar alunos que já não são tão autônomos assim, porque a própria família vai estar usando isso na infância já. Então, mesmo que você pegue alunos muito novinhos, provavelmente eles já têm ali alguma dificuldade de serem autônomos, porque os pais provavelmente já cortaram eles em alguns momentos ali. Então, essa busca esse respeito, na verdade, de olhar eles e falar assim, não, tá tudo bem, eles não serem autônomos por enquanto, e eu vou buscar desenvolver isso neles. E aos poucos ir soltando. E dando mais cordinha, voltar um pouquinho, se às vezes você perceber que eles não conseguiram tomar as melhores decisões, que tá tudo bem, né? Às vezes você solta demais, você dá muitas possibilidades de escolha e eles se perdem todo, ou viram uma coisa que eles não são maduros o suficiente ainda por questões comportamentais ou qualquer outra coisa. Você volta atrás um pouco, isso também tem que ser muito do professor, né? Tomar essas decisões de ir, voltar, aí avança mais um pouquinho, daí volta, dá 3 passos pra frente, aí você volta um passinho pra trás, às vezes tem que voltar 5 pra trás, tá tudo bem também, aí você dá mais 2 e... né, esse respeito acho que é extremamente importante para você conseguir avançar no desenvolvimento de autonomia dos seus alunos também. E esse processo, ele não é um processo, né, simples assim. A partir que de tem hoje, fim, né? a partir de hoje eu vou começar a ser mais liberal com os meus alunos e aí eu vou deixar eles tomarem decisão. Não é assim. E aí, eventualmente, você vai pra frente, você vai pra trás, aí às vezes você vai mais pra trás do que você conseguiu avançar, porque ele é um processo longo, né? E a ideia, não sei quanto tempo de fato você vai ficar na vida daquelas crianças, mas é você incentivar que essas crianças levem isso para outros cenários e ajude isso em outros momentos da vida dela, né? Então, você ser uma pessoa com autonomia também é importante, né? Você mostrar isso para os seus alunos, dar exemplos da sua vida, enfim, é uma coisa que pode ser um espelho para eles também. Então, ao invés da gente só, não, vou deixar ele errar ali e aí ele vai buscar informação e aí eu só tô aqui ajudando. Mostra, por exemplo, você pode falar para eles como que você faria. Assim, então, o que acontece comigo quando eu também tô com dúvida? O que acontece comigo quando eu também não sei fazer? Ou quando eu... Lógico que pedir ajuda e perguntar é a primeira coisa que a gente faz. Mas e aí? O que a gente faz com isso? Eventualmente a gente fala assim, né? Tipo, a gente pode perguntar qualquer coisa, mas tem hora que a gente já... Não é mais tão legal ficar perguntando, sabe? Tipo... Então, o que eu consigo... Até onde eu consigo ir? Até onde eu preciso de ajuda? E aí eu acho que você trazer exemplos e mostrar pra eles como que poderia ser feito também é legal, né? Agora tem a má notícia. É muito difícil você conseguir desenvolver autonomia nesse sentido de os alunos serem mais... conseguirem tomar as próprias decisões, conseguir se expressar de uma maneira mais pessoal. É muito difícil você conseguir fazer isso com aulas tradicionais. Aquela aula que... Enfim, nesse modelo que a gente já conhece, que é lousa, giz, um monólogo no professor falando, os alunos escutando, e aí depois eles precisam decorar essas informações e reproduzi-las de uma determinada maneira que também é imposta.
É muito difícil conseguir desenvolver essa capacidade dos alunos conseguirem tomar decisão nesse modelo. Já por outro lado, com tecnologia e essas aulas que a gente... mais especificamente por projetos, que a gente consegue abrir mais a possibilidade dos alunos conseguirem tomar as decisões, se desenvolver nesses erros, conseguir identificar o quanto você consegue, né, dar liberdade para os alunos ou não tomarem as decisões. Por projetos, isso é muito potencializado. Abre uma porta enorme, assim, abre um portão enorme para você conseguir trabalhar isso com os alunos e conseguir ir, voltar, dar um pouco mais de possibilidade de escolha, dar um pouco menos, conseguir avaliar isso nos alunos, no desenvolvimento do projeto em si. Então, a minha dica enorme é que você utilize projetos para conseguir desenvolver autonomia nos alunos, porque no monólogo e em avaliações, enfim, como elas existem de forma tradicional, aí, né, individual, escrita, é extremamente difícil os alunos conseguirem se expressar, é extremamente difícil você conseguir identificar o quanto eles estão conseguindo buscar por eles mesmos ou não, e estimular isso de fato, porque eles estão só recebendo. Então, quando eles estão só recebendo, você não consegue avaliar nada ali também. E não precisa ser... A gente não precisa ir muito longe, né? Existem alguns exemplos que o pessoal consegue fazer isso, não só com aulas de tecnologia. As aulas de tecnologia abrem muitas possibilidades, além de projetos. Projetos de tecnologia abrem ainda mais possibilidades. Mas existem escolas e iniciativas que buscam isso já. Eu visitei a Escola da Ponte, e é um exemplo, enfim, internacional aí, de sucesso, né? Bem contra aí a desenvolver a autonomia dos alunos, mas a gente não precisa ir muito longe, não. Tem algumas iniciativas no Brasil aqui também. Eu visitei uma escola mesmo em Jundiaí e tive a oportunidade de estar lá, conversar com os alunos, conhecer todo o processo deles. E é incrível que essas escolas, sabe, que eles quebram as séries, não é mais seriado, é por ciclos, e esses ciclos são definidos através da autonomia dos alunos. Então, no primeiro ciclo, os alunos vão aprender as melhores estratégias para desenvolver autonomia, mas eles ainda são guiados de uma certa forma, o nível de autonomia que a gente estava falando. Depois eles evoluem esse ciclo, e no segundo ciclo eles precisam mesmo buscar através deles mesmos, decidir. Olha só que muito louco essas decisões. Eles decidem quando eles vão cumprir determinados objetivos. Então, eles não estão totalmente livres, eles têm alguns objetivos a cumprir. Então, eles têm que cumprir aquele objetivo, mas eles têm a possibilidade de escolha de quando. Então, pode ser agora, no começo do ano, pode ser no final do ano, pode ser em um outro momento, pode ser, enfim, mais de um objetivo ao mesmo tempo. Eu quero cumprir, por exemplo, eu quero cumprir todos os objetivos de matemática primeiro. Ele tem essa possibilidade. Então, no começo do ano, ele vai lá e estuda todos os objetivos de matemática daquele ano, cumpre todos eles. E como que se cumpre o objetivo? Eles também têm a possibilidade de escolha em definir como eles vão cumprir esse objetivo. Então, quero fazer um projeto assim, assim, assado. Eu quero demonstrar assim, assim, assim. Eu vou fazer uma redação assim, 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 que vai mostrar que eu aprendi esse conteúdo. Olha só que louco, em vez de você chegar lá e simplesmente fazer uma prova que o professor decidiu quais questões você precisa saber para conseguir ser aprovado naquele tipo de conteúdo, sabe? E a possibilidade de criatividade, a possibilidade de criação dos alunos em demonstrar esse conteúdo. E, enfim, em um determinado momento você fica até livre para decidir outros objetivos que podem ser interessantes dentro de uma área de atuação. E até descobrir o que eles são melhores, o que eles precisam trabalhar mais, né? Tipo, você propor para eles fazerem uma apresentação que tem que ser feita no PowerPoint com 15 slides e você deixar livre para as crianças, sei lá, fazerem uma redação ou fazerem não sei se um desenho só caberia, mas... Um teatro. Fazer um teatro, uma peça, fazer uma música, sei lá. Você tem infinitas possibilidades e eu acho que as crianças, né, aprendem a se expressar ali também. E aí vê, assim, nossa, não, sou péssima em escrever, porém, cantar é meu forte. Então posso escrever uma música ou posso fazer um ritmo ali, sabe? Eu acho que isso é muito mais potente e se enquadra muito mais num tipo de, sei lá, demanda no mercado, por exemplo, que a gente tem agora e que vai surgir, vai ficar ainda mais forte. E a escola precisa ser esse ambiente de descoberta. Você não precisa chegar na faculdade para descobrir que você, enfim, entrou no curso de letras e não gosta de escrever ou algo desse tipo. Você tem a possibilidade da escola de testar muitas atuações suas, né? Muitos interesses, para depois você conseguir tomar as decisões mais assertivas com base nas informações que você tem, que foi a definição que eu falei lá em cima, né? Que é a capacidade do indivíduo tomar uma decisão não forçada, baseada
nas informações disponíveis. Você precisa ter essas informações disponíveis. Como que você tem essas informações disponíveis? É experimentando, é se expondo, é fazendo de fato. E numa escola, num momento de aprendizagem onde você só escuta e reproduz, é muito difícil você testar você conseguir captar essas informações de quem você é. Então esse é o meu recado final. Testem aí com seus alunos, busquem desenvolver autonomia. Eu indico fortemente projetos. Procure aí as escolas que fazem isso já com educação formal, no sentido das áreas curriculares, né? Matemática, português, história e tudo mais. Mas a gente tem uma proposta muito legal aqui na IADA também, que é desenvolver isso através da tecnologia, com conteúdos voltados à tecnologia. Tem sido muito bacana e cada vez a gente tem visto alunos mais autônomos aqui, preparados para esse mundo moderno, né? Para essa dinâmica social que tá mudando tão rápido. É isso aí, turma. Muito obrigado por ter escutado até aqui. Eu sou o Jerônimo. Eu sou a Tamini, até o próximo. Eu sou a Aninha, tchau, tchau. Eu sou o Alvinho. Falou, galera. Até mais. Valeu, turma.